Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Desta vez nós vamos estar falando do profeta Ezequiel. Muito bem. Falamos do profeta Isaías, o profeta Jeremias e agora o profeta Ezequiel, que também está dentre os profetas maiores. O profeta Ezequiel nasceu em Jerusalém, no território da tribo de Judá, no reino de Judá. Ele nasceu no ano 622 a.C. e morreu na Babilônia, segundo o Império Babilônico, 570 a.C. Agora, veja se você entende, amigo do canal É Tempo de Oração. A gente traz esses pontos da biografia desses homens, desses profetas, como nós temos aqui no canal também dos 12 profetas menores. Agora estou trazendo sobre esses 4 profetas maiores que a história apresenta assim, profetas maiores, profetas menores, e que para Deus a gente sabe de que não tem profeta maior, profeta menor. Existe a missão de cada um, de cada servo, né? E a gente traz justamente para fortalecer sua fé, porque de repente você está passando por lutas, de repente você está passando por uma dificuldade e de repente você está se entregando, querendo jogar a toalha, entregar os pontos. E eu estou procurando mostrar para você que olha o que sofreu esse profeta Isaías, o profeta Jeremias. Olha as dificuldades que nós vamos ver agora sobre o profeta Ezequiel, Daniel e todos os outros. E permaneceram firmes, fortes, fiéis e até o fim. E que essa pesquisa, essa pontuação da história, da biologia desses profetas, venha trazer para você um espírito de força, venha trazer para você uma condição, uma mensagem para poder você se levantar, lutar e vencer. E você vai vencer em nome de Jesus, tá bom? A data é do livro de Ezequiel, está aqui, 592 a 570 a.C. A gente vê uma diferença, sim, de anos nessas datas, porque eu não estou só numa fonte. A gente está indo em outras fontes. Eu já tinha lido aqui para vocês que tinha sido 622 a.C. até 570 a.C. Mas aqui na outra data está mostrando 592 a 570 a.C. Então, uma deve ser mostrando o nascimento dele e a outra mostrando o ministério dele, né? Para que não haja divergência. E Ezequiel era um sacerdote que foi chamado para profetizar durante o exílio do povo judeu na Babilônia, tendo o exercício da sua atividade entre os anos 593, é isso mesmo, né? Batendo a 571 a.C. Diz que fundou uma escola de profetas e que ensinava a lei à beira do rio Quebar, que corta a cidade de Babilônia. São curiosas as visões que o profeta teve sobre a glória de Deus, de Yahvé, né? A glória do Deus Todo-Poderoso, os sinais que aconteceram em sua própria vida, demonstrando que as ações de Deus são fortes e marcantes. Ezequiel perdeu a sua esposa como sinal da queda de Jerusalém. A comunidade em meio à qual ele vivia acreditava que em breve tudo voltaria a ser como antes. Para seus contemporâneos, o projeto de Deus era mero sistema que lhe dava segurança. E Ezequiel, no entanto, sabe que o sistema passado estava agonizado de maneira irrecuperável, pois Jerusalém seria destruída. Então, Ezequiel, ele já sabia da destruição, do que iria acontecer com Jerusalém, com o povo de Israel, devido à apostasia. A apostasia que lá atrás Isaías presenciou, que um pouco mais depois aí de Isaías vem Jeremias também presenciou, e aqui também está mostrando Ezequiel o quanto que esse povo estava afastado de Deus. Não é a mesma coisa que está acontecendo nos dias de hoje?
Você já observou o quanto as pessoas estão se afastando da igreja, se afastando de Deus? Não está havendo uma apostasia? Pois é, e sempre depois de uma apostasia vem uma grande destruição. E isso aconteceu nesse período aqui de Ezequiel. E é o que vai acontecer agora no final dos tempos. Essa grande destruição que vai acontecer aí, o período da tribulação, da grande tribulação, e de que as pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus. Mas vamos continuar aqui. O profeta Ezequiel, procedente de uma família sacerdotal. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, passou seus primeiros anos em Jerusalém até ser levado como prisioneiro de guerra, juntamente com outros judeus para a Babilônia em 597, por Nabucodonosor. Ali ele se instalou em sua própria casa, numa vila próxima de Nippur, junto ao rio Quebar, que é justamente o canal que cortava a cidade, o canal real construído por Nabucodonosor em Babilônia. Profetizou durante pelo menos 22 anos. Sua esposa morreu em 587 a.C. E a época do seu ministério, o ministério de Ezequiel aos judeus em Babilônia, se deu ao tempo em que Jeremias profetizava aos judeus na Palestina e na época em que Daniel iniciava seu ministério em Babilônia. Os eventos mais importantes desse período se acham alistados na introdução a Jeremias. Segundo o profeta Ezequiel, nessa época, na história desse povo afastado de Deus, era como se sofria de uma doença crônica e incurável, pois havia abandonado o projeto de Deus, os planos de Deus, em troca de uma vida luxuosa e fascinante. Uma vida luxuosa e fascinante. Por isso Ezequiel vê o próprio Deus deixando o templo e largando os rebeldes a bel prazer dos amantes da vida. A mesma coisa acontecendo nos dias de hoje. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. E isso era causa de sofrimento para o profeta, como também é causa de sofrimento para os pastores de hoje, os homens de Deus nos dias de hoje, vendo o povo abandonando, menosprezando, sendo indiferente à palavra de Deus. A gente sofre em ver isso também. Então era causa de sofrimento para o profeta Ezequiel, mas não de desânimo e desprezo e de desespero, Para ele o futuro seria de ressurreição e novidade radical. Então ele tinha essa fé de que Deus restauraria Israel, como Deus ele tentou restaurar, Depois do cativeiro, depois da Babilônia, quando Deus, ele através de Ciro, do rei Ciro da Pérsia, ele libera o povo que completaram os 70 anos de escravidão, e Deus libera o povo para voltar para Jerusalém, para reconstruir a cidade. Deus tentou, mas esse povo que volta, ele volta com uma frieza de coração. Volta rebelde, volta novamente preocupado em construir suas casas, suas praças, suas ruas, e não se preocuparam em construir o templo, e não se preocuparam em honrar a Deus. E continuava essa frieza de fé no coração do povo. Esses profetas dessa época, eles tinham muita esperança assim de que com a vinda do Messias, por isso que eles profetizavam vendo e vislumbrava-se um futuro novo. Eles tinham essa esperança. Como vai acontecer? Que o Messias virá para o milênio, para reinar sobre todos, E com esse programa profético vislumbrava um futuro novo. Deus voltaria para o meio do povo, provocando o surgimento de uma sociedade radicalmente nova. Aí todos poderão participar igualmente dos bens e decisões que constroem a relação social a partir da justiça. Desse modo, todos poderão conhecer que a partir desse dia o nome da cidade será Iavé está aí, Deus está conosco, Emanuel,
Então deixa-me falar um pouco aqui do livro de Ezequiel, até para estimular você a ler esse livro. O esboço desse livro de Ezequiel começa com chamada e comissionamento de Ezequiel. Aí depois vem profecias contra Judá e Jerusalém, profecias contra nações estrangeiras, profecias da restauração de Israel, profecias sobre Israel no reino milenar. O conteúdo desse livro era justamente que Ezequiel encarregou-se de sempre lembrar os exilados sobre os pecados que haviam trazido sobre eles o juízo divino, assegurando-os, entretanto, da bênção futura que Deus traria ao povo, de acordo com a sua aliança. Os capítulos do capítulo 1 ao capítulo 24 foram escritos antes da queda de Jerusalém, para relembrar aos seus companheiros de cativeiro que o juízo de Deus contra a cidade e o templo certamente viria. E os capítulos 33 até o 48 contêm profecias da futura restauração de Israel, ainda por se cumprir-se no reino milenar. Passagens messiânicas importantes do livro, nós temos aqui várias passagens, como no capítulo 17, capítulo 21, 34. A destruição de Gog é escrita nos capítulos 38 e 39. E o templo e a adoração no milênio são descritos nos capítulos 40 e 48. Passagens bem conhecidas para quem é leitor da Bíblia Sagrada. E assim, amigos, nós trazemos mais pontos aqui, pontuação, estamos pontuando sobre a história, sobre a vida do profeta Ezequiel e também do livro dele, que ele escreveu na data de 592 a.C. a 570 a.C., e o quanto Deus usou esse homem, e o quanto Deus também quer me usar, te usar, nos usar nos tempos de hoje. Cada um de nós que veio à Terra, a gente veio para cumprir missão. Vamos cumprir a nossa. Deus abençoe a todos, espero que vocês estejam gostando. Dê um joinha, quem ficou comigo até aqui, gostou, dê um joinha, se inscreva quem não é inscrito, e até o próximo vídeo.